Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para abrir a semana de forma especialíssima, tá? Hoje tem Talk Passa e quando a gente começou aqui a fazer essa série de entrevistas, sempre aparecia aquele comentário assim, pô, traz o Curti. Tá aí, enfim, conseguimos acertar as agendas dos dois lados e Anthony Curti é o nosso convidado da vez. Extrapolamos todos os limites do bate-papo, foi mais longo do que era para ser, mas está muito especial e eu quero contar com a sua audiência, com a sua colaboração de sempre também, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo. Deixa aí a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário. Tem uma dúvida, tem uma pergunta? Mande a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai respondendo com o passar da semana. Também se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. E se você puder fazer parte do nosso clube de membros, faça parte, você colabora para que a gente mantenha esse trabalho aqui. Como eu já disse, o Toque Passa é apenas uma parte da minha rotina, então eu estou tentando melhorar, criar mais coisas, colocar mais conteúdos. Por exemplo, nós não temos conteúdos exclusivos no momento. Em primeiro lugar, porque eu quero que o conteúdo chegue para todo mundo. Em segundo lugar, porque também não tem nem tempo de produzir coisas a mais para que as pessoas possam ter essa vantagem. Mas eu não quero que ninguém leve vantagem, eu quero que todo mundo tenha acesso a todas as informações. Então temos algumas vantagens, algumas coisinhas extras, alguns benefícios para quem faz parte do nosso clube de membros. Tem o nosso grupo no Telegram, a gente bateu um papo, a gente fica discutindo futebol americano o tempo inteiro por lá. Ao longo da temporada vou ter palpites, vou colocar algumas power rankings lá para quem é membro e vai ter sorteio. Com 50 membros vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson e com 100 membros vou sortear uma camisa oficial da NFL. Então se você puder colaborar com o Toque Passa, eu agradeço de coração. Vamos nessa então, roda a vinheta. Muito bem, meus amigos, agora estamos aqui então com mais um convidado do nosso Talk Passa, o nosso programa de entrevistas dentro do Talk Passa e muito pedido, quando eu falei aqui que a gente já tem muita entrevista, e claro, choveram comentários pedindo para ter a presença dele, Anthony Curti, o grande Anthony Curti, meu antigo parceiro de ESPN, que, pô, dispensa apresentação, né? O cara tá aí de cara no ESPN League, nas transmissões, no canal dele, no Pro Football, em todos os lugares você acompanha Anthony Curti. Curti, muito obrigado. Prazerzaço tê-lo aqui no Toque Passa para bater esse papo, viu? Valeu, Belata. Valeu pelo convite. Valeu a quem pediu também. Me sinto muito lisonjeado. A gente estava em negociações com o meu empresário, né? Diretamente com o meu empresário, negociando meu agente. Na verdade, tem que autorização para Disney, mas graças a Deus rolou. E aqui estamos, então valeu de novo pelo convite. É até legal aqui, porque é mais uma mídia que a gente tem essa tabelinha, né? Porque a gente já falou junto em programas de TV, já participamos do League juntos, especiais da ESPN lá de futebol americano, você dá uma revisada, a gente fazia os textos em parceria. Podcast, inclusive não sei nem se foi a sua primeira participação lá na ESPN, na rádio ESPN, né? Verdade. É isso aí, quando eu apresentava o podcast da rádio. Foi lá atrás. Era podcast já? Isso. Ou era só o programa ao vivo? Ele subia depois também no site, isso, né? Era podcast. A gente começou com podcast, depois começou a fazer no vídeo também, no YouTube. Acho que o YouTube é a primeira vez que nós estamos juntos, mas era o podcast e o pessoal... Era um período de off-season. Eu lembro que foi o Everaldo Marques que me indicou, falar, conversa com o Curti, o cara entende aqui. Pouco tempo depois você estava lá. Foi 2013 isso, não foi? Eu lembro que eu tive que pedir para um professor meu de direito administrativo, falou assim, cara, deixa eu entrar depois mas ele era muito de boa, né? Falou assim, deixa eu entrar depois na aula, que eu vou conversar com o pessoal da ESPN agora pelo telefone e tal. Foi de tarde isso. Nossa, faz muito tempo, faz 9 anos isso, foi 2013, né? 9 anos já. Eu tinha mais cabelo aqui nas entradas, você tinha menos barba, o tempo passou. Bem menos barba. Eu tô querendo ficar com um visual Matt Patricia. Esse é meu objetivo aí quando... Isso vai dar azar, hein? Não, vou pegar aqui vai dar azar, ó. É um playoff beard do Julian Edelman, né? Aquele que não vai pros playoffs, aí deixa a barba crescer e dá sucesso. Aí é bom. Aí o histórico é positivo. Aí dá bom. Curti, vamos começar a conversar aqui. Eu quero começar primeiro falando contigo algumas curiosidades, né? Claro, todo mundo te vê lá na ESPN. A gente conversa há muito tempo e o pessoal está acompanhando direto nos canais ali, em todos os seus veículos, né, no YouTube. E é claro que surgem várias perguntinhas. O pessoal que, quando eu falei no grupo lá de membros, pessoal, vou falar com o Curti, já pintou um monte, pergunta isso pro Curti, pergunta aquilo para ele, que eu quero saber disso aqui. E eu gostei muito de uma pergunta que veio aqui do Maurício Rodrigues, porque ele falou assim, Curti, se a vida fosse um roteiro do Valcer Carrasco, qual que seria a final de conferência e como seria o seu Super Bowl?
Seria... Caraca, Valcir... Mas depende, Valcir Carrasco chocolate com pimenta ou Valcir Carrasco... Então... Verdades secretas. Difícil isso aí. Eu vou com chocolate com pimenta, uma coisa meio tipo final de conferência Chargers e Chiefs, que no caso os Chargers é Mariana Ximenes como Ana Francisca em chocolate com pimenta, o Justin Herbert todo cheio de espinha, chegando na NFL, aí depois fica bonitão, vai enfrentar o Murilo Benício da liga, que é... Se bem que o Murilo Benício seria o Tom Brady, né? Então o Super Bowl seria Chargers e Buccaneers, e o interminável Tom Brady, que é o nosso Murilo Benício, que está no ar em 3 novelas nesse momento, né? O Clone, Pantanal como Tenório e qual que é a outra? A favorita. O Brady é o Murilo Benício, cheguei a essa conclusão. Bom, então acho que o Super Bowl seria esse. O Brady, inclusive, tá meio que jogando nas 3 também, né? Porque tem as redes sociais dele, que ele faz o sucesso todo ali, e já é comentarista da Fox, né? Ele já... Mas, ô Bellatini, você é um grande fã de Tom Brady, até pela camisa. Nós dois somos, né? Isso é inquestionável, né? Isso a gente tem em comum. Você é uma das poucas pessoas que me entendem nesse aspecto. Você perdoou o homem já? Porque eu ainda estou em processo. Olha, foi legal. Não, foi legal. Mas é uma questão que, assim, eu não tive problema. Foi muito obrigado por tudo, né? Obrigado pelos peixes e segue sua vida. Eu tenho a camisa dele aqui porque eu gosto de ter camisa dos grandes jogadores. Eu tenho camisa do Mahomes aqui atrás, tenho camisa do Aaron Donald. Eu tô para comprar uma camisa do Josh Allen, vou comprar uma camisa dos Bills, né? Tá certinho. Aí você tá errado, mas tudo bem. Tudo bem. Mas... Eu tenho a camisa do Achalha, aqui o Bellatini torce pros Patriots, só por isso que eu não tenho a camisa do Aaron Rodgers. Eu respeito, gosto do cara, mas a camisa eu acho que passa um pouco, mas tudo bem. Eu acho que os grandes jogadores, assim, eu tenho esse vício, é um vício também, e eu quero... Eu não vou dizer que eu torço pro Tom Brady. Eu não torço pra ele, né? Acho que se ganhar, ótimo, legal, é história, ok. Mas também se perder, não vai mudar meu dia, não vou ter que ficar triste com nada disso, não. Eu confesso que pessoa física, pessoa jurídica não, né? Porque eu já comentei a eliminação do Brady, por exemplo. Mas pessoa física, fico um pouco chateado ao longo da semana. Eu confesso... bom, pra não falar que não sente absolutamente nada, a gente sente, né? Porque se o Tom Brady estivesse no Super Bowl, seria um Super Bowl que atrairia muito mais audiência, muito mais mídia, muito mais destaque. Mas aí a pessoa jurídica vai funcionando. Aí questão de noticiabilidade e tal. Mas é aquele negócio, tipo, putz, queria ver mais ele nos playoffs e tal. Acho que é questão de costume também, né? Porque a gente já viu tantas vezes Até porque ele podia completar, né? Parece que ele podia completar mais naquela virada, né? Aquele jogo contra os Rams, ele tava ali, de novo, o cara vai fazer de novo isso. E aí é aquele momento legal que você torcia por ele. Foi triste aquele field goal pra acabar com tudo, mas por outro lado, bem legal a história dos Rams, antes que alguém vire e fale, vocês estão torcendo. Não, pô, o Cooper Kupp foi fantástico no passado. O Matt Stafford foi um cara que eu sempre defendi, até por acompanhar ele bastante nos Lions, por torcer pros Bears e tal. Então... Acho que tu tem seu lado bom, lado ruim, né? E eu deixei bem claro que minha torcida pelos Bengals no Super Bowl era porque eu tinha apostado nos Bengals antes de começar os playoffs. Eu tinha feito lá meu bracket e colocado os Bengals como campeões do Super Bowl. Então, vencendo o Tampa Bay Buccaneers. Então a minha torcida era pelo menos acertar quem tinha sido o campeão. Agora, Curti, falando um pouquinho dessa off-season, porque foi estranha, né? Foi uma off-season que a gente não tá acostumado aqui. Toda hora uma notícia, pra gente que produz conteúdo, inclusive pro YouTube, é até aquele problema, né? Você acaba de lançar um conteúdo, sai uma nova, né? O Aaron Rodgers fica, mas peraí, o Brady voltou. Não, agora deixou cada hora uma bomba nova e a gente tendo que correr atrás pra fazer esse material. Você acha que a NFL tá... É lógico que tem o fator que sai das mãos do Roger Goodell, mas é a maquininha de fazer dinheiro que a NFL tá conseguindo transportar isso aí pro ano inteiro, né? Eu lembro que antigamente, há uns 10 anos, a Free Agency era mais pra frente. Ela era bem mais colada com o draft que é hoje, né? Chegava a ser no final de março, início de abril, alguns anos. E o calendário da liga, por exemplo, a publicação do calendário, até 2 anos, acho que atrás, acho que ano passado, inclusive, se eu não me engano, ou há 2 anos, enfim, foi no meio de abril. Então, tipo, dava aquela quebrada, era esquisito. Você tava falando de draft, abril, e de repente você tem que falar de Sunday Night Football, tipo, os melhores jogos, etc. Então, eles estruturaram de uma forma que, a bem da verdade, de metade agora, né, esse período, metade de maio até final de julho, que realmente não tem nada. Fora isso, cara, é notícia toda hora, né? E o que aconteceu, acho que não é nem a NFL, não parte nem da liga isso, de uma questão de estrutura, é que os times viram que com os Rams deu certo você montar um elenco e gastar a escolha de primeira rodada numa certeza, porque por mais que o cara chegue
relativamente pronto do college, por exemplo, Trevor Lawrence, Andrew Luck, existem as incertezas. O Andrew Luck chegou pronto, jogou muito, foi um dos melhores quarterbacks que esteve na liga enquanto esteve, mas não dava para prever que ia acontecer isso. Claro que houve negligência dos Colts, né, na linha ofensiva. Trevor Lawrence, mesma coisa. A gente bateu tanto na tecla que era o melhor prospecto desde o Andrew Luck, um dos melhores prospectos de quarterback na história da liga. E o Jacksonville Jaguars era uma zona no passado, e ele mal fez de produzir. Né? Tem a sua culpa no cartório também, acho que em alguns momentos, em terceira descida em específico. Mas você troca 2 escolhas de primeira rodada por uma certeza, você tem a certeza. Né? Então acho que talvez os times estejam pensando com mais carinho nessa questão. Né? Indianapolis não trocou uma escolha de primeira rodada, mas foi uma terceira, foi uma trocaça pelo Matt Ryan, que seria muito mais certo do que draftar um quarterback neste ano. Né? Os Denver Broncos, mesma coisa que os Rams fizeram pelo Russell Wilson. Então, eu acho que passa mais pela abordagem dos times de ver o que dá certo e tentar replicar isso. Né? E aí a gente viu muitas trocas, os Chargers com o Khalil Mack. E o pessoal até falava, né, que o pessoal antigamente na NFL tinha um pouco de medo de fazer troca. A trade, o deadline da NBA era muito agitada e na NFL era sempre aquela pasmaceira, nunca rolava. Porque fica aquela história de que parece que um vai passar a perna no outro, esse cara tá querendo aqui, então alguma coisa deve ter, e nunca tinha tanta troca. A NFL agora não tá nem aí, eles estão trocando mesmo, vão agora e pegam a pique aqui, consigo. Até porque tem gente fazendo bons trabalhos, pegando essas piques e conseguindo montar times, né? Você vê times sendo, os Eagles é um exemplo de um time que está sendo bem construído, né, com as piques, e enquanto isso você tem o pessoal que tá dando tudo para ter um time forte logo de cara. E aí, né, nessa questão, eu tenho batido bastante esse papo com as pessoas que estão vindo aqui, os convidados no Talk que Passa, sobre tanto time fazendo um all-in, né? Hoje em dia, se você for olhar, você tem aí 6 times na AFC que estão investindo pesado e sonhando em ganhar um título nesse ano, e tem gente que vai ficar pelo caminho já na fase de grupos, digamos assim, né? Ali na temporada regular. Por exemplo, a AFC Oeste. Não dá para imaginar que os 4 times vão passar. Aí já é aquela coisa de uma crise, né? Você pode ter um desses 4 times entrando numa crise porque pagaram bastante e saíram de mãos abanando. Eu acho que desses times, acho que o único que realmente entraria, talvez em crise pelo retrospecto recente, seria o Denver Broncos, né? Mas eu acho que Las Vegas não, porque trocou uma escolha de primeira e uma segunda rodada pelo Davante Adams. Acho que foi uma troca muito positiva para Las Vegas nesse aspecto. E fez alguma coisa, né, cara? Porque a gente tem sempre que ver o aspecto econômico da liga também. Você acabou de se mudar para Las Vegas, tem um estádio enorme para vender ingresso, camarote, etc. Você vê os Chargers bem com o franchise quarterback. Você vê os Broncos trocando para o Russell Wilson e os Chiefs com o Mahomes. Se você não fizer nada, vai ficar muito feio, ainda mais em Las Vegas. Né? Então, os Raiders, eu acho que ficar fora dos playoffs não é o pior dos mundos. Até por ser o primeiro ano do trabalho do Josh McDaniels. Né? Ainda tem esse atenuante, vamos dizer assim. Agora, os Broncos, porque a gente bateu tanto na tecla que era um time que precisava só de um quarterback, e todo mundo sabe disso, o torcedor dos Broncos sabe disso, a própria diretoria sabe, tanto é que foi atrás de um grande quarterback. Se os Broncos ficarem fora dos playoffs, aí seria o programa de segunda-feira no almoço, crise em Denver, exclamação. Né? Agora, Kansas City, eu sinceramente não vejo Kansas City fora dos playoffs. É um time que tá chegando pelo menos no final de conferência nas últimas temporadas. Com o Mahomes, pelo menos na final da AFC chegou. Pelo menos, em todos os anos. Quando você tem um quarterback muito acima da média, ainda mais com o bom draft que fez, etc., eu não vejo Kansas City fora dos playoffs, pelo menos com o wild card. E os Chargers, eu não sei, cara, se é crise. Eu acho que entra com a batata o Brandon Staley, né? O Brandon Staley em 2023. Você acha que entra? Você acha que entra? Crise, se não chegar nos playoffs, eu acho que entra, porque, queira ou não, ele veio com uma credencial muito forte de ter tido talvez a melhor defesa da NFL em 2020. 2020, com os Rams. Só que ele não tinha o Aaron Donald nos Chargers para rodar o mesmo esquema com 2 safeties prioritariamente no fundo do campo. Se você não tem o Aaron Donald e coloca 2 caras no fundo, você vai sofrer, porque você não tem bife ali na linha para parar o jogo terrestre. E essa foi a principal mácula dessa defesa dos Chargers ano passado, a contenção terrestre. Então, se os Chargers com o Justin Herbert, é porque essa que é a frustração. É a síndrome de Dan Marino. Você tem um grande quarterback, o resto do time não anda, não acompanha. Isso aconteceu com os Dolphins algumas vezes, especialmente no final dos anos 80. Aí entra a frustração. Aí ele entra contestado em 2023, o Brandon Staley. Se ele não for para os playoffs em 2023, capaz até que caia, porque aí vamos falar assim, pô, o que está faltando aqui? Porque a gente tem o Justin Herbert, a gente trocou pelo Khalil Mack, uma escolha de segunda rodada, que foi uma boa troca se ele ficar saudável. Pegou o Rashawn Slater na primeira rodada do ano passado, que foi o melhor offensive tackle calouro. Você tem um corpo de recebedores que
não é o melhor, mas tem boas peças. Né? O Keenan Allen tá ficando mais velho, eu sei, mas Keenan Allen, Mike Williams. Então, o jogo terrestre que é bom. Pô, o que tá faltando nesse time para pelo menos ir para os playoffs? São 3 wildcards, né? Agora, desses times aí, eu até entendo essa questão, Belata, mas o time que eu vejo realmente como um all-in é o Cleveland Browns. Porque o Cleveland Browns não só trocou uma penca de escolhas de primeira rodada, como deu um contrato 100% garantido para o quarterback. 45 milhões 100% garantido. Isso nunca aconteceu. Então, é complicado. Cleveland Browns eu acho que é mais complicado, até porque o Cleveland Browns tem mais buraco do que os Broncos, por exemplo, para além da posição do quarterback. Então, mas você acha que os Browns, até porque a gente tá aqui numa sexta-feira, eu até falei que essa sexta podia rolar uma novidade, em qualquer momento pode ter uma novidade com relação ao Deshaun Watson, uma suspensão ou não, a gente tá gravando na sexta-feira e pode rolar, a NFL talvez queira usar a sexta, né, para solver essa notícia no final de semana, né? É clássico da NFL, então isso, né? Por isso, enquanto ele tá gravando aqui, eu tô de olho para ver se não pinta nenhuma novidade, mas se perder o Deshaun Watson, que seja por 4, por 6 jogos, então uma temporada inteira, qualquer suspensão do Watson não dá para contar aí que esse ano vai ser alguma coisa, né? Porque aí você vai contar com o Jacob Brissett, né? Pela divisão até, né? Pela AFC como um todo. E porque hoje, independente, mesmo que o Deshaun Watson jogue 17 jogos, eu ainda coloco o Baltimore saudável na frente. Eu acho que o Baltimore Ravens é um time voando um pouco sobre o radar. E o Cincinnati Bengals. Também. O Cincinnati Bengals tem uma certeza assim, total no Joe Burrow. Joe Burrow é um grande quarterback. Né? Eu até estava vendo uma entrevista dele esses dias, eu até fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu tenho que pegar, filtrar esse ponto que ele falou, para ver se ele tem razão ou não. Ele estava num podcast, virou e falou assim: pô, mas eu acho que sec é meio superestimado, porque, por exemplo, uma terceira descida, uma terceira para 10, claro que não em alcance de field goal, tô na linha de 40 do meu campo, eu sofro sec, é uma jogada que não é ruim, às vezes eu estendi um pouco a jogada para ver se a rota se desenvolvia, para ver se o Ja'Marr Chase conseguia uma separação a mais, se o Anito conseguia o improviso, etc. Eu sofro sec, e aí conta, mas não é o pior. Por um lado, eu acho que ele falou isso também para meio que fazer a moral com a linha ofensiva. Dos colegas, né? Mas às vezes rola. Mas às vezes rola, né? O pessoal depois acaba dando um delay of game para andar 5 jardas, às vezes você perdeu o saque, né? Exato. Então, pro punts, né? Para ter mais espaço para chutar o punts. Então, eu acho que ele até tem um ponto. Mas, de qualquer forma, foi uma linha ofensiva que foi reforçada nessa última intertemporada. Tô considerando que o Jesse Bates jogue, né? Porque tá essa questão dele não assinar a tag potencialmente, mas de qualquer forma pegou o Daxton Hill no draft, que foi uma boa escolha, ainda tem o Von Bell. O corpo de cornerbacks deixa um pouco a desejar, mas no todo, Cincinnati tem um time interessante, um time arrumado para vencer essa divisão. E foi bem nos duelos divisionais do ano passado. Né? Então acho que Cincinnati e Baltimore colocam à frente de Cleveland, independente do Deshaun Watson jogar ou não. E mesmo que o Deshaun Watson jogue, você consegue cravar que Pittsburgh perde os 2 jogos para Cleveland? Eu não consigo. Mesmo com o Trubisky? Mesmo com o Trubisky. Ou seja quem for, com o Trubisky, comigo. Os Steelers têm um time ok, eles jogaram, entendeu? Não dá para cravar que Cleveland vai jogar os 2 jogos e ganhar os 2 jogos de Pittsburgh. Eles jogaram sem quarterback temporada passada e ganhar, e foram pros playoffs mesmo assim, né? Então, Pittsburgh teve aí uma geladeira no pocket no ano passado. O Roethlisberger estava 2 anos de hora. Bom, eu torço pro São Paulo, eu tenho lugar de fala, eu tenho licença poética. Eu posso falar, é que nem o brasileiro falando mal do Brasil, que o brasileiro pode falar mal do Brasil. Que se alguém fala mal da gente, a gente fica bravo. Aqui eu faço isso. Você tá em Portugal, você sabe brasileiro. Então, aí não pode. Não, é isso. Exato. O Rogério Ceni no final da carreira do São Paulo era desesperador. Eu vi o Roethlisberger e falei assim, cara, eu vi esse filme no São Paulo, tá ligado? Tipo, irmão, larga o osso, não dá. E Pittsburgh passou por isso também com o Bradshaw nos anos 80. Foi igualzinho. Um dos motivos pelo qual os Steelers não draftaram o Damarino foi esse também, né? Não foi só a questão dos boatos do Damarino de envolvimento com drogas, tal, um negócio super pesado que aconteceu na época, que foi boato, né? Não tem nenhuma prova, deixando muito claro isso. Mas teve esse elemento também. E Pittsburgh acabou ficando um pouco refém do Roethlisberger. Se os Steelers tivessem, deixa eu pensar aqui, um quarterback um pouco acima da média, acima da linha de Garoppolo, Kirk Cousins. Se os Steelers tivessem o Kirk Cousins ano passado, pode ser que tivessem vencido a divisão. Sim. Né? Então, eu acho que é um time que a gente tem que respeitar. O TJ Watt é um excelente jogador. Vamos ver se a secundária de Pittsburgh volta melhor esse ano.
Mas... enfim, eu na sexta-feira aqui, quando tá gravando, eu fiz aqui um vídeo falando que, pra mim, os Steelers não vão para os playoffs nessa temporada. É um dos times que a não tendência vai, é é que um time não. que tá em reconstrução. Eu não me lembro de ter visto os Steelers assim, acompanhado, né? Mas de perto, num momento tão de transição quanto esse ano. Acho que é um time que tá muito nessa reformulação ali, né? Por essa questão do quarterback, principalmente. Mas outro time que eu apontei, e aí gera polêmica também, né? É a equipe do New England Patriots. Eu olhando, falando como torcedor, falando como analista, sendo racional. Não tem como imaginar que esse time, hoje, do jeito que tá, com esse cenário que a gente vê, com a promessa de Judge e Patricia cuidando do ataque, acreditar que esse time vai adiante. Mas eu defendi essa tese lá atrás, eu queria saber a sua opinião, que às vezes vale a pena você dar um passo atrás para dar um passo à frente. Você fazer um investimento muito grande esse ano, como os Patriots fizeram ano passado, né? Nesse ano que tá todo mundo fazendo tanto investimento, às vezes não traz resultado. Guarda um pouquinho de munição e o ano que vem investe um pouquinho mais pesado. E aí, com um outro time em crise, às vezes você consegue uma peça melhor até, né? Minha única preocupação em relação a isso seria equivalente, fazendo uma analogia, como se os Patriots tivessem uma parada a mais no box. Só que, e se a distância já for muito grande depois? Recupera com pneu macio, com pneu com mais aderência? Entendeu? E se der certo, essa... E se o Tua engrenar? E se os Bills ganharem o Super Bowl, por exemplo? New England, se esse cenário acontecer, e esse é um cenário possível, plenamente possível, os Patriots entram com terceira força em 2023, da AFC East. Isso é plenamente possível. E isso se os Jets não se encaixarem como pode ser ainda, né? Exatamente. Eu bati muito na tecla, e eu acho que as pessoas estão esquecendo, que o Robert Saleh, ele estava no auge em São Francisco como coordenador defensivo. Mas o torcedor de São Francisco se lembra, e quem acompanha profissionalmente também, que o primeiro ano do Saleh como coordenador defensivo foi uma bomba. Foi muito ruim. E aí no segundo ano melhorou. Os Jets ano passado não tinham secundária. O corpo de cornerbacks dos Jets era patético ano passado. Em nome, em força nominal, era o mais horrível da NFL. A secundária dos Jets era tenebrosa, jogando 2 vezes por ano contra o Josh Allen, por exemplo. Isso é bizarro. O Zach Wilson, vamos falar a verdade, o público como um todo, e às vezes até a gente assiste menos os times que já estão eliminados no final do ano, né? Eu faço questão de assistir pelo menos o condensado, ou sei lá, eu não vou mentir aqui, semana 18, eu vi só os melhores momentos dos Jets, tá? Mas no final da temporada eu fiz questão de continuar assistindo por conta do Zach Wilson, especialmente, né? O condensado pelo menos. Cara, melhorou. O ataque tava mais simples, ele tava fazendo menos pirotecnia. Não dá pra descartar o cara, entendeu? Às vezes eu vejo algumas situações nos quais, o Trevor Lawrence é bust. Pô, cara, então o Tom Brady teria sido bust com o Urban Meyer metendo louco no time, como meteu no passado, dando bicuda no kicker, no aquecimento. Porra, não tinha clima nenhum pra qualquer coisa dar certo naquele lugar, entendeu? Que personagem, né? Que personagem. Eu vi uma vitória do Urban Meyer. Completamente Eu vi em loco uma vitória do Urban Meyer. Em Londres, né? Contra Miami. Pra você ver como Miami tava complicada a situação no passado. Agora, jogar o cara pela janela, já defenestrar Trevor Lawrence, Zach Wilson, o próprio Justin Fields, eu acho que é muito cedo, é muito, muito cedo. Da mesma forma que não dá para cravar 100% que o Mac Jones vai ser o melhor quarterback da liga. Mas, agora vai. O Mac Jones com certeza vai ser o melhor quarterback da classe. Hoje é o melhor. Mas passou um ano só. E o segundo ano, para mim, é o mais importante. Entendeu? O segundo ano é a hora que o cara tem que se firmar ali. Eu acho que o terceiro ano é o mais importante para o quarterback, a meu ver. Mas o segundo, de fato, é bastante importante, porque tem quarterback que vai bem no primeiro ano e aí ele dá a queda no segundo ano, né? A ressaca de segundo ano. Isso aconteceu com o Cam Newton, por exemplo, só para citar um nome. E o meu temor em relação aos Patriots, eu até entendo esse ponto de vista, de, putz, vamos estocar aqui, não vamos gastar agora, vamos esperar passar esse mercado de wide receivers agitado, etc., para gastar no outro ano. Mas e se atrapalhar o desenvolvimento do Mac Jones? Entendeu? Essa falta de wide receiver total e completa. E se o Judge decidir que é uma boa chamar uma 4-9, um quarterback sneak? Isso aconteceu ano passado, né? Não é hipérbole, esse que é o pior de tudo. Na linha de 10 ele fez isso. Quarterback sneak tá valendo. Agora, Curti, a gente tem que... Eu não posso segurar o Curti aqui o tempo que eu queria segurar. Tem que ir na academia, tô tá de roupinha de academia aqui já. Eu preciso saber de você, em primeiro lugar, o quanto você acha que a equipe do Green Bay Packers é sortuda por estar na divisão que está,
porque a gente tem questionado muitas coisas que os Packers têm tomado, as decisões que têm tomado nos últimos anos, e mesmo assim ela é franca favorita a levar a divisão nesse ano mais uma vez, né? Você vê dessa forma? O que os Packers como foram favoritos? Com certeza absoluta na NFC Norte. Sim, e é um dos favoritos para a NFC e para o Super Bowl também. É um dos 5 melhores times da NFL no papel. E o Quay Walker foi uma escolha questionável, mas as outras escolhas foram boas, o draft dos Packers. Sim. A questão é a seguinte: Minnesota montou infeliz, pra você ver como tudo é perspectiva. Você assistiu o Man in the Arena com o Brady, provavelmente, né? E aí ele conta aquela historinha do camponês, que o filho vai pra... que aparece um monte de cavalo. Ele falou, pô, que sorte. Aí o Brady vira e fala, contando a história. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí o filho do cara, da história, sobe no cavalo. Aí o cara se machuca. Aí todo mundo, pô, que azar. Aí o cara, pô, pode ser que sim, pode ser que não. Aí começa uma guerra. Aí o cara, pô, que sorte. Seu filho não vai pra guerra porque tá machucado. Pode ser que sim, pode ser que não. Já parou pra pensar que o Minnesota Miracle... ele atrasou o Minnesota Vikings, porque o Minnesota Miracle segurou o Mike Zimmer pelo menos 2 anos no Minnesota Vikings. Sim. É louco isso, né? Tipo, o torcedor dos Vikings entrou em êxtase, foi uma coisa maravilhosa, eu tava assistindo, todo mundo tava vendo, foi do cacete, mas aquilo deu uma sobrevida pro Mike Zimmer. Pelo menos 2 temporadas. É louco isso. E quanto que o Jordan Love segurou o Green Bay Packers? Se tivesse pego um recebedor lá, você acha que não podia ter diminuído um terço da novela do Aaron Rodgers, todo esse papo que teve aqui, né? Preciso ver quem tinha disponível de wide receiver aqui, vai. Pra gente pensar se faria diferença mesmo ou não. O Jordan Love foi escolha 26. Isso. A gente tinha o T. Higgins, acho que faria tanta diferença. Laviska Shenault, KJ Hamler, Chase Claypool... Cara, eu não sei se faria diferença Denzel Mims. Não teria feito a diferença de vencer o Super Bowl. Não, mas o ponto de dar munição pro Aaron Rodgers reclamar, né? Falou, cara, a gente tentou, a gente buscou um cara ali, né? A gente deu uma movimentada, mas a questão de você buscar um quarterback na primeira rodada, aquela ferida no ego, a gente lembra o Aaron Rodgers falando, tudo que ele levou daquela forma, e como ele carrega essa mágoa, parece, né? Toda entrevista que ele dá, toda vez que ele vai lá no McAfee, ele fala com aquele jeito assim, acho que eu vou ter que fazer isso agora. Sempre dando aquela cutucada no pessoal, né? É difícil saber, né? Às vezes. Então, é o what if, mas às vezes vão para pensar, será que isso... Eu não tô falando que a diretoria estava certa em fazer isso, porque não teria como prever e seria jogar o dado na mesa. Mas será que ele não se motivou por conta disso também? Pode ser. Isso não justifica o que os Packers fizeram, tá? Seria uma má gestão total e completa você draftar um quarterback para vamos motivar o Aaron Rodgers. Não dá para saber o que aconteceria. Poderia ter explodido essa bomba na mão do Brian Gutekunst. Mas é difícil esses cenários de what if, né? Eu não sei se draftando um wide receiver ali teria mudado alguma coisa, porque, especialmente ano passado, São Francisco mereceu a vitória. E eu acho que, independente de wide receiver, o Rodgers jogou mal essa partida dos playoffs. Isso. Você já parou para pensar também um aspecto que a gente bateu muito no Aaron Rodgers, a mídia como um todo, até o torcedor dos Packers bateu depois dessa eliminação. O Aaron Rodgers sim deve em playoff. Eu acho que tem que parar de colocar a culpa do Jordan Love, parar de colocar a culpa no horóscopo. Irmão, o Joe Flacco tem mais vitória fora de casa dos playoffs que o Aaron Rodgers. O punch karma não resolve? O quê? A limpeza, o punch karma lá do Aaron Rodgers. Uma arnica, não sei, que o Aaron Rodgers tem essa pegada. Mas pelo menos, vendo pelo ponto de vista um pouco otimista, isso aí resetou, né? Porque tudo indica que a situação com a diretoria está linda e maravilhosa. Tanto é que o time tentou renovar com o Davante Adams. O Davante Adams que não quis ficar. A única coisa que eu achei esquisita foi que, na época, o Ian Rapoport disse, o Aaron Rodgers estava sabendo. Aí depois ele foi no Pat McAfee e falou, quando eu renovei eu não sabia. Não estava sabendo. Mas, independente disso, eu acho que Green Bay é um time que chega pra brigar pelo título, cara. Essa NFC é polarizada, né? Se eu fosse torcedor dos Packers, eu estaria absolutamente tranquilo com essa próxima temporada. E as próximas 2 temporadas. Estaria mais tranquilo que o torcedor de Dallas, por exemplo, que não teve nenhuma história fora de campo. O Dallas Cowboys, neste momento, é um time que periga perder a divisão. Pra mim, o Dallas Cowboys vai meio que pra um ano sabático. O Jerry Jones não tá nem aí pra o que vai acontecer, porque ele tá esperando o Sean Payton aparecer o ano que vem lá pra ser o técnico, né? Eu sinceramente, eu tô no momento que o Sean Payton saiu do Saints, que foi muito parecido, mas foi muito concomitante com a eliminação de Dallas, do jeito que foi e tal.
cheira muito forte isso, né? Para mim... Cheira muito forte. Para mim é bem claro isso aqui. Você, como um torcedor dos Bears, acho que tem também um jeito para falar isso aí, o lugar de fala. Eu queria saber de você, quem que você espera que seja aquele time que foi muito mal no ano passado e que tem o maior crescimento nesse ano, assim como o contrário, aquele time que foi bem, que chegou nos playoffs, que esse ano você acha que vai ficar ali com, sei lá, uma pick top 10? Uma pick top 10. Isso deixa eu pegar a classificação relativamente da NFL aqui, né? Só para... Vamos pegar um worst to first. Isso. Nesse sentido. Standings... Cara, difícil isso, porque eu não vi tanta mudança nesse aspecto. Você não acha que o Detroit Lions é um time que pode dar uma crescida legal? Ainda não é o ano deles ainda? Eu não acho que campanha positiva Detroit, eu acho que eu não tô ainda nessa pegada. Vai ser um time melhor, mas não nessa pegada. Um time que deve... time que deve cair... É que Dallas não vai ser top 10 no draft, mas eu vejo Dallas em um pequeno declínio. Bellato, eu sinceramente não sei, cara. Porque, por exemplo, o Seattle perdeu o Russell Wilson, mas Seattle também deve... Bem, né? já foi o quarto colocado. Não tem pra onde cair mais. Chicago eu não vejo subindo, Detroit eu não vejo subindo. Eu acho que Philadelphia Eagles, mas Philadelphia Eagles já foi segundo colocado na divisão. Os Giants, talvez. Mas aí tem o Daniel Jones. Esse que é o problema. Os times que melhoraram ainda tem a questão do quarterback. Ainda tem o Daniel Jones lá no New York Giants. Isso é muito influenciado... os Bears ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é muito influenciado por um draft, assim, não badalado de quarterback, né? Porque quando chega um quarterback novo, as esperanças renovam, né? E esse não é o caso desse último ano. Então a previsão fica um pouco mais complicada. E é o que a gente sempre fala, né, Curti? Ninguém é campeão do Super Bowl em maio, ninguém perde o Super Bowl em maio. E tem que ir muito mais calma nessa hora, porque já tem gente desesperada, assim como tem gente falando, 10 vitórias, 10 é um número mágico, né? Todo mundo... olhando aqui o calendário, eu vejo meu time ganhando 10 jogos. Eu acho que dá pra ganhar, qualquer um ganha. Isso acontece com frequência, é verdade. Mas, assim, pensando em times, pra responder de alguma forma, né, pra não ficar em cima do muro, times com a setinha pra baixo, times com a setinha pra cima, eu vejo New England com a setinha pra baixo, eu vejo Dallas com a setinha pra baixo, eu vejo Cincinnati com a setinha pro lado, vejo Pittsburgh com a setinha para baixo, eu vejo os Jets com a setinha para cima, tá? Os Jets eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho, porque o draft foi muito bom, é o segundo ano de trabalho. Os Colts, né, depois da decepção que foi ano passado, é um time que hoje eu colocaria como favorito na divisão, com todo respeito a Tennessee, mas... Você vê as declarações do Ryan Tannehill, parece que a cabeça dele tá no lugar para ser um franchise quarterback. Eu colocaria a setinha para baixo dos Titans. Eu colocaria a setinha para baixo dos Titans por conta disso aí. A moral que o Tannehill tá é abaixo de 0, né? Os Eagles, setinha para cima. Os Chargers também, setinha para cima. Para citar alguns exemplos. Mas a gente não teve... Acho que a gente não teve mudanças tectônicas na NFL. A gente não teve um Carolina Panthers pior campanha draftando Cam Newton, como aconteceu em 2011. A gente não teve uma ascensão como aconteceu de Washington e de Seattle em 2012 com Robert Griffin e com Russell Wilson. E então eu acho difícil essa questão da mudança tectônica. Porque, por exemplo, se você for pegar a lista de worst to first da NFL, Broncos. Mas os Broncos pegaram o Russell Wilson, é até um pouco óbvio falar. Baltimore, 8-9. Mas Baltimore perdeu os running backs antes da temporada, machucou, o Marlon Humphrey machucou. Entendeu? É até meio óbvio na AFC. Jaguars, você consegue apostar em Jackson? É difícil demais apostar em Jackson, viu? Porque mesmo que o Trevor Lawrence melhore, ainda tem um monte de BO para resolver. O time foi 2 anos seguidos pior campanha da NFL. Aí você pega a NFC. Os Seahawks vão continuar com a setinha para baixo. Os Giants ainda tem o Daniel Jones. Os Lions ainda tem o Jared Goff. Então, por exemplo, se a gente tivesse em 2023 e Detroit tivesse feito esse draft e o Bryce Young ou o CJ Stroud, a gente colocaria as fichas em Detroit. Eu te responderia, Detroit. Mas não foi o caso. Nem ainda. Os Bears, né? Nem os seus Bears. Ano que vem me refaça essa pergunta, porque aí talvez a gente possa responder Houston e Detroit, mas ainda não. Houston também é um time que eu quero ver esse trabalho do Love Smith, eu tô interessado nessa equipe aqui, eu acho bem curiosa, e eu gosto bastante da equipe dos Lions. Eu acho que os Bears vão sofrer
Sinto muito, mas eu também vou sofrer, então tamo junto, viu, Curti? Fica tranquilo. Curti, quero te agradecer demais, já segurei mais do que eu deveria. Você tem que ir pra sua academia, a gente tem que seguir esse papo aqui em um outro dia, a gente volta a conversar. Muito obrigado mesmo por topar participar aqui. Claro, vou colocar aqui embaixo todas as redes pra você seguir o Anthony Curti. Você já segue o Anthony Curti, mas eu vou fazer o serviço. Você que não conhece ainda, tá aqui o serviço aqui embaixo. Valeu. Curti, muito obrigado mesmo, cara. Agradeço. Valeu, Belata, valeu pelo convite, obrigado aí a quem pediu, especialmente, espero que vocês tenham gostado desse papo aí, a gente se vê aqui no YouTube, no podcast, na ESPN, no Pro Football, enfim. Onde tá certo, estivermos. pessoal, ó, tá vendo? Eu sou o Grêmio, com o Curti onde o Curti estiver. Não tem rivalidade, não tem brigas, né? Tem gente que fica que não tem briga, eu sou muito amigo do Curti há muito tempo e maravilhoso Talk Passa, já passamos do horário. Muito obrigado por quem acompanhou, a gente volta no próximo dia aqui, então fica ligado no canal, aquele abraço.